Bom, galera, eu decidi fazer um vídeo sobre resultado dos fatos do impeachment de Dilma Rousseff. São coisas assim que alguns já devem terem notado e outros que não notaram terão a oportunidade de ver minuciosamente. Eu digamos, um trabalho em cima de um site que vou deixar na descrição sobre várias curiosidades e fatos relacionados ao impeachment. Vamos a eles então. 152 deputados que votaram pro impeachment são ficha limpa ou não tem nenhum processo tramitando contra eles. 215 deputados que votaram pro impeachment têm algum processo tramitando, qualquer processo, e 79 deles com um processo apenas. Então, vocês têm que entender o seguinte. Dos 367 votos que foi sim pro impeachment, 152, digamos, que são pessoas que não têm nenhum processo. 215 desses 367 tem algum tipo de processo. Pode ser um processo político, pode ser um processo de qualquer coisa. Eu não vou entrar no mérito do tipo do processo, mas é algo a se levar em conta. E dos que votaram não, 53 deputados que votaram não contra o impeachment são ficha limpa ou não tem nenhum processo tramitando. E 84 deputados que votaram contra o impeachment têm algum processo tramitando, qualquer processo, e 27 deles com apenas um processo. Sobre a Lava Jato, dos 513 deputados, estão atualmente 22 sendo indiciados, e deles 16 votaram sim e 6 votaram não. Bom, simulação de votação apenas com parlamentares sem nenhum processo. Eu fiz uma simulação com parlamentares sem nenhum processo. Lá no site está bem especificado cada voto de cada deputado. Então, e se eles têm processo ou não. Então ficou fácil fazer isso. Destes, então, 205 deputados estariam aptos a votar. Vamos fazer um quórum de 2/3, que daí teríamos o número de 136 votos para ter um quórum, ou seja, para o impeachment, a lei do impeachment, por exemplo, ser aplicada, ela precisa de 2/3 dos votos. Então, 2/3 de 205 é 136 votos requeridos para que essa lei, ou seja, o impedimento da Dilma, fosse para o Senado. E, por incrível que pareça, teria 152 votos sim contra 53 não, ou seja, teria quórum. E eu fui mais além, ignorando quem tem apenas um processo. Pois às vezes quem tem apenas um processo não reflete exatamente que ele tenha um problema político, um problema de corrupção. Pode ser qualquer processo que envolva a pessoa e não necessariamente político. Então, digamos que eu ignorei isso. Passou de 205 para 311 deputados. Onde o quórum passou de 136 para 207. E também aconteceria o impeachment, o prosseguimento do impeachment. 231 votariam sim e 80 não. Ou seja, teria quórum para o prosseguimento, para ir para o Senado. Então notem aí que tanto para o discurso de quem defende e de quem critica o governo, notem que isso é uma coisa bem relevante. Minha posição, acho que esse impeachment é muito mais político do que jurídico. Está sendo extremamente tendencioso politicamente e não tem nada que faça sentido jurídico contra a presidente Dilma Rousseff, até porque teve vários deputados estaduais agora vigentes e outros que passaram, e os próprios ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso que utilizaram da mesma ferramenta de adiantar recurso para programas sociais ou para outros fins e não teve problema nenhum. Agora que estão complicando com a Dilma porque tem fins políticos envolvidos. Aqui começam os top 10 processados. Vamos lá, top 10. Só os bons, só os fera na corrupção, ou seja, nos processos estão aqui nessa lista. Então vamos lá. Notem que existem vários partidos aqui com esses deputados diferentes. Então temos o do PRB, que é o líder absoluto nos processos. 3 do PMDB, que vem logo na sequência, depois um do PDT, 2 do PSD, um do PSDB, um do PTB e um do PSDB novamente. Notem também que não tem nenhum do PT aqui. Não estou defendendo o PT,
Mas é muito irônico todo mundo falar que quer acabar com a corrupção sem acabar primeiro com esse tipo de gente que está nessa listinha aqui. Fora, se eu estendesse para o top 20, teria muito mais. Mas então é muito estranho esse antipetismo que diz que vamos tirar o PT para limpar o país. É uma mera bobagem. Se vocês verem essa lista aqui, se vocês vão acompanhar lá no link, vocês vão ver a real verdade da situação. Não adianta ficar com sonhos ideológicos porque eu não gosto do PT. Se não gosta do PT, não tem problema nenhum não gostar do PT. Você pode não gostar do jeito que o PT pensa e conduz a política, conduz o seu plano de governo, ok, isso é democrático. O que não pode ficar alegando é que eu sou anti-PT por causa da corrupção. Olha, falar uma coisa dessa beira a burrice total, porque nega fatos como esse, como essa tabela aqui. Então vamos combinar que ficar só dizendo, porque eu não gosto daquele partido por causa da corrupção, corrupção tem em todos os partidos. Em todos os partidos tem pessoas honestas e todos os partidos têm corrupção em menor grau. Então, aqui está o top 10 dos indivíduos, né, dos deputados federais que estão envolvidos em algum tipo de processo. E vocês devem notar que pessoas que têm 47, 35, 30 processos, 27 processos, 25 processos, sinceramente, com todo respeito, ter um processo ou dois por alguma coisa pessoal que não tenha nada a ver com crime, ok. Agora 35 processos, 47 processos, sinceramente, isso foge de qualquer perspectiva de tu achar que esse cara é inocente. Pode até ser, mas olha, coisas muito, muito impossíveis. Como um cara tem 47 processos? Bom, pode ser que não tenha problema político, mas o caráter dele deve ser muito duvidoso, porque uma pessoa conseguir 47 processos não é brincadeira. Tu tem que fazer muita coisa para conseguir 47 processos contra si. E fora os outros, né? 15 processos, 30 processos. Então, é uma coisa bem grave que acontece. Espero que os eleitores desses deputados, que são de vários estados aqui, como está na lista, fiquem atentos, né, a essas pessoas para não, digamos, não dar voto para esse tipo de pessoas que têm problemas jurídicos, que isso não é ético. Não que eles ainda não são condenados, mas eticamente falando é uma coisa que não faz sentido. Pessoal, aqui nesse ranking dos partidos com deputados processados, vocês notem que é uma das coisas mais importantes do meu vídeo, porque aqui mostra o real porcentagem de parlamentares com problemas jurídicos em seus partidos. E aí logo a gente sabe como é formado esse partido por, digamos, pessoas que têm problema jurídico. Vamos lá. O ranking é encabeçado pelo Partido Progressista. Consegue 82% de aproveitamento. Como ele consegue esses 82% de aproveitamento? 45 deputados estão na bancada federal. E deles, 37 têm problemas judiciais. 37 estão sofrendo algum tipo de processo. O PDT vem logo em segundo, como tem 19 deputados federais, 14 deles têm algum tipo de processo. Então eles têm 73% de aproveitamento nos processos. Então, a cada 10, 7 têm processo. A cada 10 deputados deles, 7 têm processo. O Solidariedade vem logo em terceiro, com 14 deputados na bancada federal e 9 deles têm algum tipo de processo. Ou seja, 64% do partido tem algum tipo de processo. 67 deputados da bancada do PMDB, deles 43 têm algum tipo de processo, ou seja, 64% do partido. O PSDB tem 52 na bancada federal, 52 deputados federais, e 31 deles têm algum tipo de processo. Isso dá um número de 60,7%. O PTB tem 20 deputados e 12. O PTB tem 20 deputados e 12 estão envolvidos em algum tipo de processo. Isso dá também um número de 60% dos parlamentares desse partido. O PT vem em sétimo com 60 deputados federais e 36 deles sofrem algum tipo de processo. Isso dá em torno de 60% do partido. O PSD tem 37 deputados federais e 22 deles sofrem algum processo. E assim vai, com o PR, com o Democratas e com o PSB e com o PCdoB e o PSOL, que são os partidos que menos têm pessoas com processos em seus e são filiados desses partidos.
Notem, notem vocês que a gente sempre condena. Eu nunca fiz isso, eu sempre tive essa frieza ao analisar as circunstâncias políticas do Brasil, que esse antipetismo que insiste em acontecer nesse país. Confesso também que você ser contra o PT não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito de ser contra ou a favor daquilo que acha melhor, que considere o melhor. Porém, você aí que está assistindo esse vídeo falar que o problema da corrupção é o PT, bom, ele pode ser uma parcela disso, mas não é o fator determinante. Olhem essa lista. Vejam a bancada do PP, vejam a bancada do PDT, vejam a bancada da Solidariedade do PMDB. Que se fosse uma Libertadores, os 4 estariam classificados. Vamos falar um pouco de futebol. Então, o PT é muito visado porque está há 13 anos no poder, indo para o 14º agora, e é muito visado pela mídia, muito visado pela população. Então ele é muito falado, e porque encabeçou a presidência, né? No caso foi o Lula, 8 anos, depois a Dilma seus 4, e agora a Dilma de novo. Então o PT fica muito visado, e por isso fica esse antipetismo mostrando que tudo que acontece com a corrupção é culpa do PT. Se fosse, o PT estava liderando esse ranking. O PT estaria liderando aquele outro ranking. Teria muitos do PT lá com processo. E não é essa a verdade. Então, o justificar que o problema na Petrobras é a maior corrupção de todos os tempos e o PT que é o envolvido, essa tabela já desmente e mostra que não. Então, é um partido como qualquer outro. Entrou na vala comum, sim, que isso era o PT, era ser diferente, era para ser diferente, mas não foi. O PT é como qualquer outro partido. O PT não é nem o melhor e nem o pior. O PT é como fosse qualquer outro partido político, onde tem pessoas honestas e não honestas dentro dele. Basta os eleitores desses partidos começarem a votar. Se você é afinco, ou seja, um simpatizante, um correligionário do PMDB, vote em pessoas decentes desse partido. Eu digo mesmo, se você apoia o PSDB, vote em pessoas decentes desse partido. E quem apoia o PT, faça o favor de fazer o mesmo. Mas não vamos ficar crucificando o partido político. Isso mostra uma antidemocracia. Ou seja, na democracia plena, o certo é você, quando expor sua opinião, você mostrar que a sua opinião é melhor, ou seja, que as ideias do seu partido é melhor. E não ficar falando, não, porque eu não quero isso, porque aquele é pior, porque aquele é o pior, aquele é o pior. Bom, se tu começa analisando pelo pior, é o negativismo total, entendeu? Você deveria pensar a mais genuinamente. Bom, as ideias do meu partido são essas, eu simpatizo com esse partido, as ideias são boas, eu vou votar nesses candidatos. Pronto. Você não tem que se envolver com o político dos outros partidos. É uma coisa muito assim. Eu torço pro Internacional e o Grêmio é o meu rival. Fica uma coisa muito de clássico. Então tá, hoje em dia a rivalidade é PSDB e PT. Então se eu sou PSB, se eu sou PSDB, logo eu não quero ver ninguém do PT na minha frente que eu já tá discussão, já dá briga. Meu Deus, pra que tanto? Se você é do PSDB, seja do PSDB, apoie candidatos com características, com qualidades políticas suficientes para ser representante do teu partido. E você que é do PT, a mesma coisa. Vamos limpar a política dessa forma. Não existe limpeza política extinguindo o partido político. No momento que tu extingue um partido político, você está sendo antidemocrático. Se está sendo antidemocrático, alguma coisa está errado. Então, vamos ser consciente, vamos se conscientizar da verdadeira face da política brasileira e parar de ir por alguns sites aí, tanto extremistas de esquerda e tantos extremistas de direita, que ficam só povoando boato e mentira. E espero que vocês, que me assistem, tenham um poder crítico mais pessoal. Claro, considere os conselhos desses sites, considerem a opinião dos sites, considerem, mas tenham uma opinião mais pessoal, tenham um entendimento pessoal, entendeu? Que seria muito mais interessante para vocês. Então, o PMDB lidera esse ranking com o Alceu Moreira, o Mauro Pereira, o Osmar Terra, o Darciso Perondi e o José Fogaça. Então, todos os candidatos do PMDB têm algum tipo de processo. O Partido Progressista vem em segundo. O PP gosta de ser líder, hein? Lá na lista geral do país inteiro eles são os primeiros. E aqui são segundo do estado. Então, José Otávio Germano, Jerônimo Gorgen,
Guargem, como queiram, Renato Molin, Afonso Ram, Luiz Carlos Reins. Esses são os deputados com problemas jurídicos do PP. Então tem 6 deputados pela bancada gaúcha, deputados federais, e 5 deles têm algum tipo de processo. O PDT, 2 deles têm processo de 3 que eles têm na bancada federal, pelo Rio Grande do Sul. Então dá um aproveitamento de 66% de indiciados. O PTB tem 2/3 dos seus deputados federais envolvidos em algum tipo de ilicitude ou sofrendo algum tipo de processo. O PT vem em quinto lugar, com 7 deputados federais pelo Rio Grande do Sul e 4 deles têm algum tipo de processo. O Marco Maia 2, o Paulo Pimenta 2, a Maria do Rosário 1 e o Marcon 1. O PSB tem 2 deputados federais pelo Rio Grande do Sul e um deles está sendo indiciado, que é o José Stedley. E o PSB tem 2 deputados federais pelo Rio Grande do Sul, que é o José Stedley e o Heitor Schuch. E o José Stedley tem 8 processos contra ele. Então, cabe a vocês agora investigar quem que vocês apoiam, investigar o que são esses processos e o que está acontecendo com esses deputados. Se são coisas momentâneas, se são injúrias ou se são de fato problemas de irregularidades, problemas de propinas e toda a corrupção que a gente sabe. O melhor meio de limpar a política como todos querem, e eu espero que queiram mesmo, ou só não fiquem se fazendo a bela frase do coitadista, de dizer que quer melhorar, mas não faz nada para isso. Então, o melhor jeito é você, eleitor, cada um de vocês, analisar bem o candidato que vocês vão apoiar, analisar corretamente qual é a situação dele juridicamente, se é uma pessoa íntegra, o passado dele, o que ele luta, os ideais dessas pessoas. Vamos resgatar o verdadeiro panorama político que Tancredo Neves, que Juscelino Kubitschek, que João Goulart, que Jânio Quadros, que todos os nossos políticos, Leonel Brizola, todos os nossos políticos, Ulisses Guimarães, todos os políticos lutaram firmemente para que nossa democracia estivesse como é hoje. Então, cabe a nós mantê-las. E como nós mantemos? Mantemos informados, mantemos. Não precisa você. Esses dias eu falei no Facebook. Você não precisa, só porque você gosta de política ou não gosta, não precisa largar da vida. Tipo, bom, hoje eu vou me desligar da vida para falar de política, como se política fosse coisa de outro mundo. Política é política, política é o dia a dia, todo mundo tá fala política todo dia. Mas tirar um tempinho para falar seriamente sobre isso não custa nada. Você não precisa largar a sua vida profissional, você não precisa largar a sua vida espiritual, você não precisa largar suas relações sociais, você não precisa de nada. Você precisa apenas te dar um tempinho para pensar sobre isso, tomar algumas decisões pessoais sobre o que você acha correto ou não e seguir adiante. Isso vai melhorar para você, para sua consciência e vai melhorar para o conjunto da obra que é a nossa política geral, que é o que todo mundo reclama. Então, se nós não agirmos como um conjunto, como uma população que tem seriedade nesses assuntos, nós nunca vamos sair do chão, nós nunca vamos evoluir, nós vamos sempre ficar com o discurso está tudo errado. Mas eu quero convidar vocês para começar a fazer o discurso de que nós podemos mudar. Começar a fazer o discurso não utópico que nós vamos acabar com a corrupção. Não, corrupção, se vocês forem ver, em todos os países tem. Só que no Brasil é escandaloso. Então vamos diminuir essa média de a cada 10 políticos, por exemplo, aquele lá do PP, a cada 10 políticos da bancada federal do PP, 8 são indiciados por algum problema jurídico. Então é isso que tem que ser solucionado, é isso que cada eleitor, você eleitor que é de direita ou é de esquerda, façam o mesmo raciocínio. Votem em pessoas que vão defender as ideologias de vocês, mas que sejam íntegras. É isso. Esse é o resumo. Não estou aqui para dizer qual que é o melhor. Eu tenho meu posicionamento político, mas eu não quero influenciar ninguém. Não estou aqui em um debate político dizendo que qual é o melhor, qual que é o pior. Simplesmente sendo neutro no assunto que é corrupção, que é ilegalidades. E para ser neutro, você tem que ser neutro de fato. Não adianta eu vir aqui ficar puxando pro PT e não adianta eu vir aqui ficar puxando pro PSDB, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham prestado atenção.
e que aqui nós que somos do Rio Grande do Sul tenhamos muito cuidado com esses nomes para que nós investiguem e vejamos se os nossos candidatos realmente estão fazendo aquilo que prometeram na campanha quando foram lançados e quando se elegeram para ser nossos representantes, né? Muito obrigado, valeu a todos, uma boa noite.